Aqui está a tradução do texto para o português. Mantendo a extensão e o conteúdo original. O 5 de novembro amanheceu com um ar estranho. Como se o universo estivesse me alertando sobre algo que eu ainda não podia ver. Era o nosso 5º aniversário de casamento. 5 anos exatos desde que caminhei até o altar acreditando que havia encontrado o amor da minha vida. Alejandro me prometera um almoço especial. Um jantar íntimo e que chegaria cedo do trabalho. Mas o relógio avançava. E eu continuava sozinha em casa. Para não pensar demais, liguei o telefone e abri o TikTok. Entre vídeos de receitas e danças virais. Uma imagem me congelou a alma. Era Alejandro, vestindo o mesmo terno do nosso casamento. Mas a mulher ao seu lado não era eu. Era Mariana Lopes, sua melhor amiga da faculdade. A mesma que sempre dizia que eram como irmãos. A foto mostrava os dois de mãos dadas diante de um altar decorado com lírios brancos. Com a legenda dizendo: um amor que sempre mereceu uma segunda chance. Durante vários segundos, não consegui respirar. Meus olhos ardiam. E o sangue se acumulava nas minhas têmporas. Deixei um comentário na foto. Apenas 3 palavras, desejando-lhe felicidade eterna. Não era ironia. Era o grito silencioso de um coração partido. Minutos depois, o telefone tocou. Era ele. Você está louca. O que significa esse comentário? A voz dele soava irritada. Não culpada. O que você leu? Respondi calmamente. Por dentro, eu estava desmoronando. Valeria, não comece de novo. Se você continuar com esse drama, melhor nos divorciarmos. Antes, uma ameaça assim teria-me feito tremer. Mas dessa vez não. Dessa vez eu senti que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Tudo bem, disse. Nada mais. Silêncio. O que? Murmurou Alejandro. Como se não acreditasse que eu, a mesma mulher que sempre perdoava, acabara de aceitar a proposta dele sem resistência. Desliguei. Subi para o banheiro com passos firmes. Peguei o teste de gravidez que havia escondido desde a manhã e o quebrei em pedaços. Ele sempre quis ter um filho. Eu ia surpreendê-lo naquele dia. Mas não mais. Essa pequena esperança de vida não merecia nascer sob as sombras de uma mentira. À tarde, Alejandro voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Ele usava um perfume que não era o meu. O sorriso dele estava frio. E seus gestos estavam exageradamente ensaiados. O que aconteceu com você? Perguntou ao perceber que eu me afastava do abraço dele. Você não vai fazer outra cena? Vai? Estou cansada. Valeria. Não é o que você pensa. Mariana, foi só uma brincadeira. Uma sessão de fotos para uma campanha de casamentos. Nada mais. Você realmente vai ficar assim? Ele me abraçou por trás e começou a abrir os botões da minha blusa. A voz dele roçava meu pescoço com uma mistura de ternura fingida e malícia. Não me apressei para voltar para passar este aniversário com você, sussurrou. O cheiro de Mariana nas roupas dele me causou náusea. Eu o empurrei com força. Me levantei. Mariana Lopes. Isso também é uma brincadeira. Ele ficou em silêncio, me olhando como se fosse eu quem estivesse errada. De novo com seus ciúmes. Você está doente. Valeria. Doente. Respondi em voz baixa, caminhando até a mesa. Então me explique você. A tela do celular dele continuava ligada. Uma mensagem recente de Mariana, está bem. Acompanhada de uma foto de lingerie. Segundos depois, outra mensagem, tome a medicina. Amor. O copo de água que eu estava segurando caiu no chão. Os vidros cortaram minha perna. Mas eu não senti dor. Senti raiva. Senti nojo. Olha o que você provoca, disse Alejandro. Irritado. Enquanto procurava álcool e iodo. Você sempre exagera tudo. Ele curou o ferimento com frieza. Sem uma única desculpa. Tome a medicina para o estômago, disse. Mas não me peça uma massagem depois.
Esta noite. Faça as malas. Eu vou te levar para jantar. Eu apenas assenti. Por dentro. Não restava mais nada. Naquela noite fomos ao restaurante. Eu em silêncio. Ele fingindo normalidade. Então a vi, Mariana. Em uma mesa próxima. Bebendo. Ao vê-la, Alejandro se levantou imediatamente. Por que você está bebendo se é alérgica? Disse ele, correndo até ela enquanto ela fingia desmaiar nos braços dele. Eu te levarei ao hospital, disse com urgência. E eu? Perguntei do meu assento, com a voz tão neutra que até me surpreendeu. Valeria, por favor, não faça um escândalo de novo. Já não me importava. Vi como ele colocou o casaco em Mariana. Como a abraçava. Como a cuidava. A ela. Eu, por minha vez, terminei o prato. Naquela noite, Mariana dormiu em nossa casa. Ouvi sua voz do banheiro. Usou minhas pantufas. Minhas roupas. Vi sua silhueta se movendo pelo corredor. Como se fosse a dona de tudo. E eu, na escuridão do nosso quarto, enviei uma mensagem para o meu médico: não quero mais o bebê. Me ajuda a agendar uma consulta. O celular vibrou. Era Alejandro. Onde você está? Pela primeira vez. Não respondi. Tirei a aliança e a deixei sobre a mesa. Uma hora depois, Mariana postou uma foto nas redes sociais. Você sempre aparece quando mais preciso, com uma imagem de Alejandro falando com um médico. Dei curtida. Não porque me importasse, mas porque já não me importava. No dia seguinte, Alejandro me enfrentou por não responder. Mariana me olhava com olhos de cordeiro ferido. Valeria, algum dia você vai parar? Meu telefone ficou sem bateria, respondi. Sem a expressão. Alejandro me gritou que eu era exagerada. Que ele sempre me amou. Que fazia tudo por causa do trabalho. Que eu era uma paranoica. Mas algo havia mudado. Eu já não reagia. Não gritava. Não chorava. Simplesmente observava como o homem que um dia amei se tornava alguém completamente desconhecido. Naquela noite, liguei para o meu chefe. Decidi aceitar a proposta de Londres, disse. Vou embora em um mês. Não havia mais volta. E Alejandro, nunca soube. Na manhã seguinte àquele maldito aniversário, a luz da alvorada entrou pelas cortinas do quarto como uma zombaria cruel. Alejandro dormia profundamente ao meu lado. Como se nada tivesse acontecido. Como se a noite anterior não tivesse sido testemunha da traição mais dolorosa de nossas vidas. Eu não consegui dormir. Não com o meu corpo tremendo nem com minha alma partida. Levantei-me em silêncio. Caminhei até o banheiro e fiquei olhando no espelho. Tinha os olhos vermelhos, o rosto pálido e os lábios rachados pela falta de sono e lágrimas. O reflexo que o vidro me devolvia não era o de uma mulher apaixonada. Era o de uma sobrevivente que se forçava a não desabar, por outra pessoa. Peguei o teste de gravidez que não consegui descartar completamente. Não tive coragem. No fundo, ainda era uma esperança. 2 linhas rosa. Tão suaves. Tão pequenas. Mas tão poderosas. Confirmavam que dentro de mim crescia uma vida. A vida que ele sempre dizia querer. A vida que agora eu sabia que teria que proteger sozinha. Um turbilhão de emoções me invadiu. Medo. Raiva. Ternura. Culpa. Mas, acima de tudo, uma sensação de decisão. Eu não podia ficar. Não podia criar meu filho entre mentiras. Humilhação e desprezo. Não podia ser uma mulher que aceitava migalhas emocionais enquanto seu corpo dava vida a outro ser humano. Eu tinha que ir embora. Nesse mesmo dia, fui à clínica e pedi uma consulta de acompanhamento pré-natal. Em segredo, o médico confirmou o que eu já sabia e me entregou todos os documentos necessários para realizar o acompanhamento no exterior. Seu marido sabe disso? Perguntou suavemente. Não, respondi, apertando a pasta contra o peito. E prefiro que continue assim. Enquanto caminhava de volta para casa, parei em frente a uma vitrine.
Havia um manequim com um vestido de maternidade em tons de azul. Me imaginei usando-o, com um sorriso sereno, me sentindo segura. Então soube com certeza, aquela mulher ainda não existia. Mas eu iria me tornar nela. Quando voltei, Alejandro não estava. Me senti aliviada. Fui direto para o quarto. Abri o armário e comecei a selecionar o essencial. Um par de roupas, documentos, objetos sentimentais. O resto, não importava. Enquanto guardava minhas coisas, uma notificação do TikTok apareceu no meu telefone. Mariana acabara de publicar um vídeo, O Verdadeiro Amor Sempre Volta. Com Alejandro cortando legumes na cozinha dele. Minha cozinha. A que eu limpava, organizava, onde eu preparava suas comidas favoritas. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. A mentira já não era oculta. Era pública, descarada. E eu, até aquele momento, fui a única que ainda estava interpretando o papel de esposa. Não mais. Liguei para Sofia, minha melhor amiga, e contei tudo. A resposta dela foi imediata: você vem para a minha casa. Aqui você pode guardar o que precisar. Você não está sozinha. Assim começou o plano. Cada dia, enquanto Alejandro acreditava que eu estava fazendo yoga ou indo ao supermercado, eu ia discretamente tirando minhas coisas. Sofia me ajudava a embalá-las em caixas com nomes falsos e as escondia em seu depósito. Sabíamos que só tínhamos um mês. Mas não foi fácil. Uma noite, enquanto dobrava algumas mantas, Alejandro chegou bêbado. Eu sinto sua falta, disse entre dentes. Me perdoa se estive distante. Tive muitos problemas no trabalho. Ele se aproximou. Tentou-me beijar. Não estou de humor, sussurrei. Me afastando. De novo com suas recusas, escrutou. Frustrado. Mariana ao menos me faz sentir querido. Foi a primeira vez que ele a mencionou sem vergonha. Fiquei em silêncio. Ele desabou no sofá e adormeceu em minutos. Eu o cobri com uma manta. Mas não por amor, por pena. Os dias seguintes passaram como uma farsa. Cafés da manhã silenciosos. Chamadas, de trabalho, à meia-noite. Jantares nos quais ele fingia estar cansado enquanto se perfumava com o cheiro que já não era meu. O bebê dentro de mim crescia. Eu sabia, eu sentia, as náuseas, os enjoos, os desejos. Cada sintoma era um sinal claro de que não podia mais voltar atrás. Eu era mãe, embora ainda não parecesse por fora. Um dia, enquanto preparava minha carta de demissão para o trabalho, que seria enviada automaticamente no dia do meu voo para Londres, Mariana apareceu no meu escritório. Ela estava usando o meu vestido. O que Alejandro me deu no nosso primeiro aniversário. Você gosta de como ele me fica? Perguntou com aquele sorriso venenoso. Alejandro diz que ele fica melhor em mim. Em você. Ele te fazia parecer antiquada. Olhei para ela. Pela primeira vez. Não me doeu. Eu a senti pena. Porque entendi que ela, como eu antes, estava jogando um jogo onde só um vence, o que vai primeiro. Fica perfeito em você, Mariana. Como uma luva. Ela se desconcertou. Não era a reação que esperava. Naquela noite, enquanto jantávamos em silêncio, Alejandro me olhou e disse: e se a gente for viajar? Como antes. Só nós dois. Quis rir. Como antes. Como quando eu acreditava nele. Como quando achava que a fidelidade era implícita. Parece bom, menti, sabendo que em menos de 2 semanas estaria em outro país. Com outro destino. Com outra vida. O calendário marcava 2 de dezembro. Era quinta-feira. E também era a noite que mudaria o curso da minha vida para sempre. Durante as semanas anteriores, vivi uma vida dupla, uma na qual sorria na mesa de café da manhã fingindo ser a esposa devotada. E outra na qual, em silêncio e com cada fibra do meu corpo, me preparava para escapar, em uma mala escondida sob o armário. Havia empacotado não apenas roupas, mas dignidade.
determinação e um novo começo. Cada peça de roupa era uma declaração silenciosa de que eu não ia ficar. Cada documento organizado era um passo mais perto da mulher que estava pronta para renascer. O voo para Londres estava agendado para o amanhecer do dia seguinte. O apartamento estava em silêncio. Alejandro tinha saído, como tantas outras noites, com a desculpa de uma reunião urgente de trabalho. Mariana havia postado uma foto no Instagram de um coquetel à beira da praia. Adivinha? Alejandro não estava em nenhuma reunião. Não chorei. Eu havia passado da fase das lágrimas. O que eu sentia agora era outra coisa, uma calma avassaladora. Um silêncio interior que só chega quando alguém já chegou ao ponto final de uma história. Eu finalmente aceitei que ele não iria mudar. Que seu amor não era amor, mas manipulação. Que não importava quantas vezes ele pedisse desculpas. Porque a traição não se apaga com palavras bonitas ou com anéis brilhantes. Às 11 da noite, revisei pela última vez cada canto do apartamento. A cozinha que uma vez transbordava risos e jantares improvisados. A sala onde dançávamos de pijama aos domingos. O quarto onde tantas vezes me encolhi chorando sozinha enquanto ele estava com amigos. Abri uma caixa de madeira onde costumava guardar lembranças. Lá estava o anel de compromisso. As cartas que ele me escreveu nos primeiros anos. Um ingresso de cinema do nosso primeiro encontro. Também estava o diário que comecei a escrever no dia em que Mariana apareceu pela primeira vez em nossas vidas. Quando você ler isso, já estarei bem longe. Não me procure. Não fui embora para te machucar. Fui embora para parar de me machucar. Me cansei de esperar por uma versão sua que nunca chegou. Me cansei de justificar suas mentiras, de perdoar suas ausências, de competir pela sua atenção como se fosse um prêmio a ser conquistado. Eu te amei, com tudo o que eu tinha. E esse foi o meu maior erro, dar tudo a quem não soube cuidar. Hoje me liberto. E também te liberto. Não porque você mereça, mas porque já não quero carregar o que você me fez. O bebê é seu. Mas esse filho crescerá longe de suas mentiras. E te garanto que não lhe faltará nada, porque ele me tem. Obrigada por me mostrar o que eu não quero. Obrigada por me empurrar até o fundo. Porque de lá, só restava subir. Adeus. Valeria. Deixei o diário junto com a minha aliança de casamento sobre a mesa da sala de jantar. O mesmo lugar onde tantas vezes discutimos. O mesmo onde Mariana bebeu vinho usando a minha taça preferida. Não chorei. Peguei minha mala. Caminhei até a porta. Dei uma última olhada no apartamento. Havia algo poético em tudo isso. Estava abandonando não apenas um lugar físico, mas uma versão antiga de mim mesma. Uma mulher que aguentava, que calava, que perdoava por medo de ficar sozinha. Essa Valeria já não existia. Quando o elevador se fechou atrás de mim, senti algo pesado se desprender do meu peito. Como se estivesse deixando para trás uma gaiola invisível. Uma prisão decorada com desculpas e promessas quebradas. Meu táxi já me aguardava lá embaixo. O motorista, um homem mais velho de voz suave, me ajudou a colocar a mala no porta-malas. Aeroporto? Perguntou. Assente. Ainda não confiava na minha voz. Durante o trajeto, o telefone não parou de vibrar. Chamadas perdidas de Alejandro. Mensagens de texto. Onde você está? Valeria. Responde. Não é hora para seus jogos. O que significa essa carta? Não pode me fazer isso. Depois, uma chamada de Mariana. Não atendi. Imaginei o caos quando encontrassem a carta. A aliança. O armário vazio. Pela primeira vez. Ri com liberdade. Chegando no aeroporto. Respirei fundo. Comprei uma garrafinha de água e me sentei perto do portão de embarque. Peguei o celular e escrevi para Sofia: já estou a caminho. Ela respondeu com uma imagem: o quarto do novo apartamento em Londres. Decorado com flores e uma nota: bem-vinda à sua nova vida.
Estou tão orgulhosa de você. As lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de alívio. Quando anunciaram o embarque, me levantei. Meu coração batia forte. Mas não de medo, e sim de esperança. Passei pelo túnel de embarque como quem caminha para um novo universo. Antes de desligar o celular, desbloqueei pela última vez. Uma última notificação: Mariana Lopes te enviou uma mensagem. Abri. Era apenas uma frase: você destruiu tudo. Está feliz agora? Olhei, sorri, e bloqueei o número dela. Não, Mariana. Eu não destruí tudo. Ele se destruiu sozinho. Eu apenas decidi me salvar. Londres me recebeu com uma garoa suave. Como se a cidade quisesse limpar meu passado desde o primeiro passo que dei em seu solo. O céu estava cinza, mas dentro de mim começava a surgir uma luz que estava oculta há anos. Cheguei com uma mala, um coração partido e uma vida crescendo dentro de mim. Sofia me esperava no aeroporto com um sorriso e um abraço que me sustentaram mais do que qualquer palavra. Me levou para o pequeno apartamento que havíamos alugado juntas à distância. Ao abrir a porta, um buquê de flores sobre a mesa e uma nota manuscrita me aguardavam: bem-vinda à sua nova vida. Guerreira, estou tão orgulhosa de você. Os dias passaram. Me adaptei ao meu novo trabalho. À minha nova rotina. À minha nova identidade. Já não era a esposa de Alejandro, nem a mulher quebrada que tremia diante dos gritos ou dos silêncios. Eu era simplesmente Valeria. E isso, pela primeira vez, era o suficiente. Os sintomas da gravidez se intensificaram. Mas cada náusea, cada dor, me lembravam que havia algo belo crescendo dentro de mim. Um filho que não pediu para vir ao mundo, mas a quem eu daria a melhor versão de mim mesma. 3 meses depois de chegar, recebi uma ligação inesperada do México. Era a mãe de Alejandro. Sua voz, antes tão arrogante, soava trêmula. Valeria, sei que não tenho direito de te pedir nada. Mas, o bebê é filho do meu filho. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Sim, respondi, sem rodeios. Mas não se preocupe. Não preciso de nada de vocês. Mas é meu neto. Alejandro tem direito de saber. Alejandro perdeu esse direito quando me destruiu. E seu neto não precisa de mais mentiras. Desliguei a ligação e bloqueei o número dela. Naquela noite, enquanto tomava um chá quente e acariciava minha barriga, soube que havia feito a coisa certa. O passado chamaria muitas vezes. Mas eu tinha força para não abrir a porta. Os meses passaram. Minha barriga crescia e, com ela, minha determinação. No trabalho, conheci James, um britânico gentil, reservado, com um sorriso tímido e um olhar que via além das aparências. Começamos como colegas, depois como amigos. Ele me acompanhava nas minhas consultas médicas, sem fazer perguntas. Apenas estando ali. Um dia, eu disse: aqui tienes la traducción al portugués. Manteniendo la longitud y grego el contenido original. Não preciso que você finja ser a família perfeita. E ele respondeu: não estou brincando. Só estou aqui porque quero estar. Quando dei à luz, James foi quem segurou minha mão na sala de parto. Ele chorou quando ouvimos o primeiro choro de Matias. E desde aquele momento, não se afastou de nós. Matias cresceu rodeado de amor. Não lhe faltou nada, nem histórias à noite, nem abraços ao acordar, nem tardes de brincadeiras. Tudo o que um dia sonhei em dar a Alejandro. Eu dei, mas ao lado de alguém que sabia amar. 4 anos depois, nossa vida em Londres era tão sólida quanto simples. Vivíamos em uma casa modesta perto de um parque onde Matias brincava todas as tardes. Eu dirigia uma pequena equipe de design em uma editora internacional. E James havia sido promovido a diretor criativo. Éramos uma equipe. Uma tarde de outono, enquanto eu pegava Matias no jardim, recebi uma mensagem de Sofia: amiga. Você precisa ver isso. Era uma notícia da imprensa mexicana,
empresário Alejandro Martínez em falência após escândalo de fraude. Mariana Lopes o acusa de estelionato. As fotos diziam tudo. Alejandro, pálido, com o rosto afundado e as olheiras marcadas, saindo de um tribunal. Atrás dele, Mariana gritava para os jornalistas, denunciando que ele havia esvaziado contas conjuntas e a enganado para assinar papéis que ela não entendia. Sorri, não por vingança, mas porque a verdade sempre encontra seu caminho. O tempo, esse juiz implacável, havia feito seu trabalho. Naquela mesma noite, enquanto preparava o jantar, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Valeria, sou Alejandro. Fiquei em silêncio. Só quero saber. O Matias é meu filho. Não, Matias é meu filho. Você é só a origem biológica dele. Mas o título de pai, você não ganhou. Cometi erros, eu sei. Mariana me traiu. Assim como eu te traí. Perdi tudo. Não. Você perdeu o que nunca soube valorizar. Me dá uma chance. Só quero conhecê-lo. Para quê? Para dizer a ele que sua mãe o deixou porque o amava demais para continuar se destruindo. Para que ele veja um homem que não foi capaz de proteger o que dizia querer. Valeria, não me procure. Alejandro, não fazemos mais parte do mesmo mundo. Desliguei. James, que tinha ouvido parte da conversa pela porta, se aproximou em silêncio e me abraçou. Matias entrou correndo com um dinossauro de brinquedo. Mãe, sabia que o Triceratopo tinha 3 chifres. Olhei para ele. Seu cabelo escuro, seus olhos cor de avelã. Um reflexo do passado, mas com a alma livre. Eu não sabia, respondi, acariciando seu cabelo. Mas agora sei. Obrigada por me ensinar. Naquela noite, James me levou para jantar. Depois da sobremesa, ele se ajoelhou na minha frente. Valeria, não quero ser apenas o homem que te ama. Quero ser o pai que Matias já vê em mim. Você casaria comigo? As lágrimas brotaram sozinhas. Não de tristeza, de amor, de certeza, de paz. Sim, sussurrei. Sim a você. A nós. A tudo o que estamos construindo. Semanas depois, recebi uma carta sem remetente. A letra era inconfundível. Valeria, agora entendo tudo o que perdi. Tudo o que destruí. Mariana me usou como eu te usei. A vida tem uma forma estranha de devolver o que a gente faz. Não busco seu perdão. Não mereço. Só queria te dizer que você estava certa em tudo. Que você era mais forte do que eu jamais imaginei. Que você me ensinou, sem querer, a maior lição da minha vida. Espero que seja feliz. Alejandro. Guardei a carta em uma caixa junto com o antigo anel de casamento e meu diário. Um dia, quando Matias quiser saber de onde vem, eu contarei tudo, sem ódio, sem rancor, só com a verdade. Hoje, ao ver Matias correr pelo jardim e James nos esperando com um sorriso. Sei que fiz o que era certo naquela noite de dezembro. Porque às vezes, o verdadeiro amor não é o primeiro que encontramos, mas o que chega quando aprendemos a nos amar primeiro. E essa é a história de como uma mulher que um dia acreditou que não podia viver sem um homem, descobriu que o que ela realmente precisava era viver sem medo.